Quanto custa abrir uma empresa para dropship? Então nesse vídeo você vai entender quanto que custa, quanto que você vai gastar. É um vídeo bem completo, um passo a passo que você vai entender, né? Todas as etapas, valores. O vídeo mais completo você vai achar no YouTube aí sobre abertura de empresa para dropship. Beleza? Meu nome é Aldo, eu sou o CEO da ACD Contabilidade Digital. Somos especializados em dropship, mais de 193 empresas. E vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo para você me chamar para tirar qualquer dúvida, beleza? Então vamos lá, quanto que custa abrir uma empresa para dropship, né? Então a gente tem que entender por etapas, eu vou explicar por etapas e valores, beleza? A primeira etapa no processo de abertura é o endereço. A gente precisa de um endereço, esse endereço tem que ser um endereço comercial com IPTU irregular. Não dá para abrir empresa em apartamento, não dá para abrir empresa em casas, condomínio, beleza? Então você precisa ter um endereço comercial. Aí existem duas formas. A primeira forma é você fazer a locação de um endereço fiscal. Então existem várias empresas que locam ali somente o endereço, né? Não vai locar a sala, é só o endereço para você poder abrir empresa em torno de R$50, R$60 por mês. Você pode fazer um contrato anual que vai ter um desconto se você pagar tipo anual, R$300, R$400, entendeu? Ou, né, no caso aqui, a minha contabilidade, ela deixa, a gente oferece o nosso endereço fiscal para o cliente utilizar o nosso endereço. A gente não cobra, o cliente está abrindo o CNPJ no nosso endereço, ele pode utilizar sim, beleza? Nosso endereço fiscal para abrir o CNPJ. Então, acaba ficando um pouco mais barato aí. Beleza, entendendo isso, agora a gente vai entender o tipo de empresa, tá? Qual que é o tipo de empresa que você pode abrir para fazer, né, dropship, qual que vai te dar mais segurança jurídica. Então existe empresário individual, existe a limitada e existe a unipessoal. Existem esses três tipos de empresas, beleza? Empresário individual, limitada e unipessoal. Existem mais outros, mas esses são os três mais utilizados. O empresário individual, a taxa dele é em torno de R$100 até 230. Essa taxa, ela é uma taxa que paga para a junta comercial, não é para o contador, para a junta comercial. Eu falei por que tem variação, porque cada estado tem a sua taxa, então tem estado que é um pouco mais barato, tem estado que é um pouco mais caro. Mas qual que é o problema do empresário em geral que eu não gosto muito? É que num processo judicial, o seu CPF e CNPJ ele vai se misturar. Então o empresário individual ele é uma coisa só, CPF e CNPJ. Então se você sofrer um processo no CNPJ, pode bloquear o seu CPF. Se sofrer um processo no CPF, pode bloquear o CNPJ. Então você vai responder juridicamente com os dois, CPF e CNPJ. Já a limitada, né? A limitada é 2 ou mais sócios, a unipessoal é uma limitada de um único sócio. A taxa é igual, ela tem uma variação aí de 250 até 450, 460. Essa é uma variação que tem de junta para junta. Mas o interessante da limitada é que seu patrimônio CPF e CNPJ são separados. Empresa é empresa, CPF é CPF. Então, Aldo, eu sofri um processo no CNPJ, aconteceu alguma coisa e está bloqueando o CNPJ. Vai bloquear CPF? Não. Seu CPF está resguardado. Aldo, eu estou com um processo na pessoa física e está me bloqueando a pessoa física. Pode bloquear a empresa? Não pode. Então, quer dizer, é interessante demais, né? Vale a pena, você está abrindo, você vai ter esse custo uma única vez. Então, vale a pena você escolher o melhor tipo de empresa para abrir. Beleza, entendendo isso, né? Você vai ter que entender com relação ao serviço de abertura. Cada contabilidade vai cobrar um valor para abrir, né? Tem contabilidades aí que eu vejo que não cobram para abrir, mas a gente cobra esse serviço para abrir CNPJ, para fazer um estudo tributário, um planejamento tributário, abrir da melhor maneira. Por que a gente cobra? Porque eu não fidelizo o cliente meu. O cliente veio para o meu escritório, ele não tem fidelização nenhuma. Ele fica com a minha contabilidade porque nós somos especializados e porque vamos prestar um bom serviço para você. Você não tem obrigação nenhuma de fazer um contrato com fidelidade, porque às vezes você não se identifica com o contador, às vezes você quer mudar porque você viu que está fazendo alguma coisa errada, mas você não pode mudar porque você fez um contrato de 12 meses. A maioria faz assim, 12 meses ou 24 meses de fidelidade. Aqui a gente não cobra nada, e quando você vai ver o contrato, tá com fidelidade e você acaba pagando essa fidelidade aí, acaba custando muito caro. Já vi vários clientes aí, porque a contabilidade colocou que errado, estava fazendo de forma errada e o cara não podia mudar. Então eu prefiro trabalhar sem fidelidade e cobrar um valor, e é um valor bem baixo que eu cobro de serviço de abertura. Beleza, entendendo isso, o tipo, né, vamos falar sobre a parte de imposto. Como é que funciona a parte tributária, né? Então normalmente a gente enquadra o cliente ali no Simples Nacional,
quando ele está iniciando, né? Depois, de acordo com o faturamento, a gente pode enquadrar ele em outro regime. Existe Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, vai depender do momento, quanto que você está faturando. Então, beleza. No Simples Nacional, você vai pagar... Tem duas formas de pagar imposto. A primeira forma é pelo anexo 5 do Simples Nacional, que é 15,5 alíquota. Então, faturou... Por exemplo, com o KNAI correto, né? Você está abrindo uma empresa, colocou o KNAI correto, que é de intermediação de negócio, a gente consegue deduzir custo com produto e custo com tráfego. Então, você faturou 100 mil, 50 mil de custo de produto, 40 mil é tráfego, sobrou 10, o seu imposto vai ser sobre 10. E aí você vai pagar uma alíquota de 15,5. 10 mil, 15,5, 1.550 de imposto, 100% regular, e a gente faz a distribuição de lucro, ou existe uma outra forma que é através do fator R. Então você vai mudar de anexo, vai para o anexo 6, vai pagar 6% de simples, porém tem que ter uma contribuição que seja 28% sobre o seu faturamento. Então se faturou 10, tem que ser um prolabore de 2.800. Esse 2.800 vai te gerar um INSS mais ou menos de R$300, e você vai pagar R$600 de simples, 6%. Então vai ser 600 mais 300, 900, se a gente for fazer em alíquota dá 9%. Por isso que eu falo, o dropship vai pagar 9% inicial, beleza? Por que é interessante o Prolabore? Porque esse Prolabore ele retorna para você, ele vai contar como tempo de contribuição, ele vai te contar se você precisar se afastar por um auxílio-doença, um salário maternidade. Então você consegue usar isso aí para você, ao invés de pagar 15,5 que dá diretamente para o governo, beleza? Então, a nossa mensalidade é de acordo com o faturamento, nossos pacotes é bem acessível, por quê? Porque a gente entende que o cliente está iniciando, está com faturamento baixo, tem que ser uma mensalidade mais baixa. Está escalando a loja, está tendo um lucro maior, a mensalidade é proporcional ao faturamento do cliente, beleza? Qualquer dúvida estou à disposição e vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.